Ações possessórias. Quais são? Como funcionam? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje, em que eu falo sobre as ações possessórias, e isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo brevemente sobre o procedimento das ações possessórias. E eu terei como referência legislativa principal os artigos 554 a 568 do Código de Processo Civil. Então, já deixando claro desde o início que aqui nós estamos falando de um procedimento especial de jurisdição contenciosa, que a pretensão desse vídeo aqui é falar sobre o procedimento, de maneira que é um vídeo especialmente voltado para quem esteja estudando o processo civil, essa parte dos procedimentos especiais e tudo mais, tá bom? Não quero que você se estenda aqui no vídeo completamente enganado, achando que ele seja um vídeo voltado aí para principalmente para o cidadão que vai buscar o poder judiciário e tudo mais, se bem que sempre pode haver informação relevante e tudo, né? Mas o objetivo principal é conversar com quem está estudando essa parte procedimental e aí te lembrar, o jeito bom de estudar processo é com o vademecum aberto do lado, passeando aí pelos artigos que são mencionados, por aquilo que tem aí como legislação relacionada referida nos vademecums que a gente tem e tudo mais, tá bom? Então a ideia é essa, né, falar desses procedimentos especiais de jurisdição contenciosa que estão especialmente referidos lá nesses artigos do Código, artigo 554 a 568, tá bom? Eu vou até me permitir aqui fazer uma brevíssima digressão histórica, dizer o seguinte, que a gente tem procedimentos especiais quando, para aquelas situações em que o procedimento comum, ele, segundo a leitura política que se fez em algum momento, ele não era suficientemente efetivo, e aqui tomada a efetividade como aquele casamento de eficácia, que é produzir de fato efeito, e eficiência em um prazo razoável, né? Então, retomando, situações da vida para as quais, segundo a leitura política de um determinado momento, né, o procedimento comum não era suficientemente efetivo, é isso que leva à construção de procedimentos especiais. E os procedimentos são especiais naquilo em que há tratamento específico, porque a gente sempre tem uma aplicação subsidiária do procedimento comum naquilo em que há omissão e não há incompatibilidade, tá certo? Essas são noções bastante importantes. Por que eu estou resgatando tudo isso para falar especificamente das ações possessórias? É por conta do seguinte, a gente tem as ações possessórias como procedimentos especiais desde antes do Brasil ser Brasil, né? E veja, aquilo que eu mencionei, olha, é a necessidade que ganha, ou a suposta necessidade que ganha a atenção política. E veja que a posse, especialmente a posse de bens em geral, mas se a gente pensar na posse de terra e tudo mais, historicamente falando, é uma fonte importante de poder, inclusive daquilo que influencia o legislativo, né? Então vale a pena que só a título comparativo você pensar que talvez você nem tivesse nascido naquela época, mas historicamente falando foi esses dias, até 1994 a gente não tinha no nosso Código de Processo Civil, então vigente, que era o Código de Processo Civil de 1973, uma técnica aberta, uma técnica atípica de antecipação dos efeitos da tutela, a chamada tutela antecipada. Ela vem para o Código no então artigo 273 do então Código de Processo Civil de 1973, com uma redação determinada lá em 1994, se é que eu não estou muito enganado, pelo menos. Mas a gente tinha
E então a gente tinha a possibilidade de liminar em cautelares, mas a cautelar com aquela característica de referibilidade a uma outra tutela e tudo mais, né? E a gente tinha a possibilidade de tutelas antecipadas como marca de procedimentos especiais. E um exemplo disso, mandado de segurança, tá certo? Um outro exemplo disso, as ações possessórias. Então, veja você, eu sei que estou me delongando um pouco aqui nessa parte, mas é que me parece que é interessante quando você pensa nos motivos que levam o direito a ser como é, né, e como tem sido, que até 1994, o cara que estava tendo um problema no coração e que não conseguia internação, cirurgia, esse tipo de coisa, você não tinha uma técnica colocada claramente no nosso ordenamento jurídico para antecipação de tutela, mas para questões possessórias você já tinha, e isso desde antes de se pensar o Brasil como Brasil propriamente dito, né? Porque vale aqui você lembrar que a gente, de início, herda o nosso ordenamento das ordenações portuguesas, tá bom? Bom, então nós vamos tratar aqui de ações que têm por objeto a defesa, a proteção da posse. E veja, é muito importante que você relacione aquilo que a gente vai falar aqui com a matéria de direitos reais, que é lá do direito civil, com aquilo que é relacionado ao direito material, inclusive as distinções entre propriedade e posse. E aí eu trouxe aqui, só para lembrar, e veja, repisar o que eu disse antes, o objeto dessas ações é a proteção da posse e não da propriedade, por isso que se denominam ações possessórias de proteção da posse. E aí eu trouxe aqui, só para a gente lembrar, referências de classificação da posse, que estão lá no Código Civil, porque são questões de direito material, mas me pareceu que seria interessante a gente resgatar aqui. Você tem uma distinção entre posse direta e posse indireta, né? E isso lá a partir do artigo 1197 do Código Civil, tá certo? E você me vê olhando aqui para baixo de vez em quando, vou confessar, se você é novo aqui, não me conhece, eu acho que é importante o professor ter um roteiro, então sempre tem ou quase sempre tem uma colinha por aqui para a gente não deixar fugir nada e, na medida do possível, não errar número de artigo também, esse tipo de coisa, né? Então, uma distinção no artigo 1197 do Código Civil entre posse direta e posse indireta, né? Porque veja que em geral o proprietário é quem tem a posse direta, mas eu vou até te dizer que não necessariamente, apesar de haver aí talvez alguma controvérsia, mas você imagina que alguém tenha doado um bem e mantido o usufruto. Se a pessoa para quem se doou tem a propriedade. Parece que a posse, tecnicamente falando, tanto direta quanto indireta, fica com o usufrutuário, né? E o usufrutuário pode alugar, por exemplo, legitimamente, pode arrendar, né? E aí você teria aquele que está diretamente na posse da coisa, como posse direta, né? E o possuidor, que tem condições de gerir esse contrato de locação e tudo mais, seria o usufrutuário, possuidor indireto, e o proprietário, uma terceira pessoa. Mas simplificando aqui, se você pensar no que acontece mais comumente, uma pessoa pega um bem dela própria, sem que haja gravame aí de usufruto, esse tipo de coisa, a pessoa pega o bem dela própria, ela aluga para uma outra pessoa, o proprietário tem posse indireta, o locatário tem posse direta, tá? E para um aprofundamento maior sobre isso, vamos nos remeter lá aos direitos reais e veja lá, então, o artigo 1197 do Código Civil, tá? A gente ainda tem uma classificação da posse como justa ou injusta a partir do artigo 1200. E aí a posse é considerada injusta se ela for violenta, clandestina ou precária. E ainda no artigo 1201, tudo isso do Código Civil, tá? A classificação da posse como de boa-fé ou de má-fé. A posse será de má-fé se o possuidor conhecia vício ou obstáculo que impedia a aquisição dessa posse. Tá certo? Bom, então, com esse retrospecto bem breve aí sobre uma classificação simples da posse também, lembrar que o Código de Processo Civil, ele trata
de 3 situações relacionadas à posse e de respectivos procedimentos especiais específicos, se você quiser tratar assim, né? Então a gente tem, para a situação de ameaça à posse, o interdito proibitório. Para a situação de turbação de posse, a ação de manutenção de posse. E para situação de esbulho da posse, a ação de reintegração de posse. Ô professor, mas quais são essas? E veja, nós já vamos ver isso com um pouco mais de calma, que tipo de situação configura o quê? Vale lembrar que há no nosso ordenamento jurídico a previsão de outros mecanismos de tutela da posse. Então, a gente pode pensar na utilização, por exemplo, de imissão na posse, como um procedimento que não está regulado especificamente aqui. Em determinados casos, a utilização de embargos de terceiro, que é outro procedimento especial de jurisdição contenciosa, de que a gente vai tratar oportunamente. A ação de despejo também, que é regulada lá pela lei de locação, a lei 8.245 de 1991. Tá certo? Então, do que a gente está tratando aqui? De interdito proibitório, manutenção de posse e reintegração de posse. A gente vai ter o interdito proibitório, para aqueles casos de ameaça à posse. Então veja, é para quando não há ainda sequer uma situação de turbação da posse, mas já há uma ameaça. Veja que a nossa Constituição Federal diz lá no inciso 35 do artigo 5º que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O que a doutrina geralmente dá como exemplos aqui, pensando em propriedades rurais. Imagine uma propriedade rural lá, às margens de uma rodovia. E aí um grupo de pessoas que está num outro lugar, divulgue por redes sociais ou até dê entrevista, mas que vai começar a se deslocar para ocupar essa área de terra. E então que o possuidor entenda que essa pretensão já manifestada, ou seja, há indícios da ameaça, né? Essa pretensão configura ameaça à sua própria posse, que ele considera justa e legítima e de boa fé, que então merece ser protegida, que então ele intente uma medida judicial, que no caso seria de interdito proibitório, uma medida com vistas a já deixar claro que não se pode configurar qualquer espécie de turbação ou de esbulho dessa posse. A ideia é mais ou menos essa, tá certo? A turbação, ela se configura quando não há ainda invasão da área de posse que se pretende que se pretende proteger, mas já há empecilho ao exercício pleno e livre dos direitos relacionados à posse. Então imagine você que esse grupo de pessoas se desloque até a margem dessa área em questão e que acampe do lado da cerca, do lado de fora da cerca, às margens da rodovia. E isso já pode implicar prejuízos ao pleno exercício dos direitos de posse, porque veja que pode ter uma porteira ali no meio e pode haver constrangimento e dificuldade para trânsito para dentro e para fora dessa área. Veja que pode ser necessário promover conservação de cercas e tudo mais, e aí o fato de do lado imediatamente ter gente acampada e tudo mais pode gerar prejuízo também à possibilidade de pleno exercício das atividades de conservação e tudo mais. Veja, não ingressaram na área, mas já há um prejuízo aí ao pleno e livre exercício dos direitos relacionados à situação de posse, né? E a gente pensa também na situação, aqui só para nessa situação de turbação, a gente tem
a medida de manutenção de posse. E para quando se configura o esbulho, que é a área em questão, ela é de alguma maneira invadida, né, e o possuidor, que se entende possuidor legítimo, é então desapossado da área ou de uma parcela dela, ele tem a medida de reintegração de posse. Ô professor, mas às vezes pode ser meio cinzento o negócio, né? Quando que deixa de ser ameaça e começa a haver esbulho, ou perdão, quando deixa de ser ameaça e quando começa a haver turbação, ou pode ser que a medida seja proposta no momento em que era ameaça e na hora que vai para a mão do juiz, a gente já tem uma conversão da ameaça em esbulho e tudo mais. Vou te falar que é uma série de coisas que podem acontecer, mas até por isso o código prevê uma fungibilidade. A ideia é que, estando presentes os requisitos, possa haver a tutela do direito de fundo. Então, uma fungibilidade entre essas tutelas de interdito proibitório, de manutenção de posse e de reintegração de posse. Tá certo? E aí, se o procedimento ele estará relacionado a o quê? O que vai ser importante aqui é saber quando é que se configurou a ameaça, quando que se configurou a turbação, quando se configurou o esbulho. Por quê? Se a ação possessória ela for promovida antes de 1 ano e 1 dia, ela ganha o nome de ação de força nova. A expressão que se usa é ação de força nova. E aí a gente tem a possibilidade desses procedimentos que estão especificamente previstos nos artigos 554 a 568, e é marca típica desses procedimentos, como eu tinha te dito lá antes, a liminar. Então, com a configuração, com a demonstração da posse e a demonstração da situação de ameaça, de turbação ou de esbulho, sendo ação de força nova, ou seja, proposta menos de ano e dia após a configuração da ameaça, da turbação ou do esbulho, é próprio do procedimento a liminar. Se a ação for de força velha, ou seja, depois de ano e dia, aí a gente vai pensar na utilização do procedimento comum com a possibilidade de concessão de tutela provisória, de tutela de urgência, eventualmente, mas aí dependendo da submissão ao regime genérico das tutelas provisórias, lá do artigo 294 e seguintes, até o 311, quando trata lá da tutela da evidência, tá certo? Então, para a gente pensar na utilização do procedimento específico previsto nos artigos 554 a 568, a ideia é ação de força nova, menos de ano e dia da configuração da ameaça, da turbação ou do esbulho. Beleza? Passou mais de ano e dia já. Aí a gente pensa na utilização do procedimento comum, ainda que especificamente voltado para a questão possessória e tudo mais, mas a liminar vai depender da sujeição lá ao regime genérico das tutelas provisórias. Tá certo? Algumas outras peculiaridades do procedimento aqui dos artigos 554 a 568, além da fungibilidade de que nós já tratamos. É um caráter dúplice. Então veja, como assim caráter dúplice, professor? O réu, ele não depende de reconvenção para afirmar que o possuidor legítimo é ele. Isso pode ser objeto da própria contestação. De maneira que a sentença pode não apenas julgar improcedente a pretensão do autor, mas também reconhecer a legitimidade da posse do próprio réu, por conta do caráter dúplice desses procedimentos. Ainda, há uma possibilidade de cumulação desse procedimento especial aqui com a pretensão de indenização por perdas e danos e de frutos. Isso está previsto lá no artigo 555. Então vejam, isso é próprio do procedimento. Houve um esbulho
e estragaram uma lavoura que estava para ser colhida, ou estragaram material, benfeitorias, esse tipo de coisa, tem pretensão de indenização, seja por perdas e danos, seja por frutos. Você não precisa pensar, como há uma outra pretensão aqui, tem que ir para o procedimento comum. Não, porque o procedimento especial, por previsão expressa do Código, comporta que haja essa acumulação de pretensões sem que se abra mão das peculiaridades do procedimento aqui. Tá certo? E uma outra peculiaridade procedimental aqui é a ideia seguinte, olha, quando a ação for possessória, não se admite a exceção de domínio como defesa. Como assim, professor? Não cabe ao réu vir e dizer o seguinte, o proprietário sou eu, então eu não tenho nem que discutir posse. Porque o objeto é a posse e não a propriedade. Não estou entendendo, professor. Assim, você tem lá uma... Muito provavelmente vai ficar mais escuro porque a luz aqui deu um probleminha, mas vamos tocar assim mesmo. Para quem ficou aqui até agora, não é a iluminação que vai fazer tanta diferença, né? Imagine lá que você tem uma área que está arrendada, né? E o proprietário, ele invada a área que estava arrendada e objeto de um contrato, em princípio, válido de arrendamento, com tudo andando certinho e tudo mais, o proprietário vai lá e ocupe a área da qual ele mesmo é proprietário, mas cuja posse vinha sendo exercida por um terceiro ou arrendatário legitimamente com base no contrato. O arrendatário pode promover a ação possessória em face do próprio proprietário. E aí o que o código diz não pode o proprietário vir como defesa querer dizer, o proprietário sou eu. Porque a questão não é quem que é o proprietário, a questão é quem é o legítimo possuidor. Deu para entender? Interessante isso, né? Bom, sobre a competência. Em relação aos bens móveis, se não houver nenhuma peculiaridade do caso que seja mais específica, vai se aplicar o artigo 46 do Código de Processo Civil, que prevê lá o foro do domicílio do réu. Em relação aos bens imóveis, a ideia é a incidência do artigo 47, parágrafo 2º, ou seja, competente ao foro da situação da coisa. E o entendimento é de que, em que pese o fato de a gente estar falando aqui de competência territorial, essa relacionada a direito real e imobiliário seria uma competência absoluta. Tá certo? Por fim, tratar aqui de uma peculiaridade lá do artigo 565, que é lá sobre os litígios coletivos pela posse de bem imóvel, porque o código vai dizer que quando a ação for de força velha, deve haver audiência de mediação antes que o juiz possa deliberar sobre pedido liminar. Tá certo? Também fala aqui da importância da participação do Ministério Público, da Defensoria Pública, de intimação dos entes da administração pública direta, dependendo das peculiaridades do caso, e também fala que, havendo concessão de liminar, se ela não for efetivada no prazo de 1 ano, deve ser realizada a audiência de mediação antes daí da efetivação em si. E veja, isso muito por conta de um histórico no nosso país de grandes tragédias envolvendo litígios coletivos pela posse de bem imóvel, tá certo? O artigo vai até dizer que essa sistemática também é aplicável aos litígios que tenham por objeto a propriedade de bem imóvel, quando o litígio for coletivo sobre a propriedade de bem imóvel e não apenas a posse. Tá certo? No mais, né, tirando, e de novo, uma visão bastante panorâmica, né, daquilo que nos parece mais importante, é fundamental que você leia todos os artigos, mas também é fundamental que você lembre que, ao lado do que existe de previsão específica nesses dispositivos, artigo 554 a 568 do Código de Processo Civil, a gente tem a aplicação subsidiária do procedimento comum, tá bom? Eu espero que o vídeo tenha sido interessante aí para você, que
tenha te ajudado a esclarecer dentro do seu propósito, aí que às vezes é só de estudar mesmo, às vezes fazer uma prova, alguma coisa assim, eu queria te convidar e te pedir até, para falar bem a verdade, para contar para mim nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste e o que é que você faz. Eu fico muito feliz por saber que os vídeos estão atingindo pessoas em lugares tão diferentes e tudo mais. De verdade, uma satisfação enorme e, na medida do possível, apesar de toda a correria, eu gosto de interagir também com quem aparece aqui no canal por meio dos comentários aqui embaixo, sempre que eu consigo, tá bom? Queria também te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo da ação de consignação em pagamento. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me seguir lá no Instagram, no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material aqui, tá bom? Até mais, tchau, tchau.